Glórias a Deus, irmãos. Louvado é o nome de Jesus. Pai, tem uma palavra para o nosso coração aqui nessa noite. Você tem fome e sede da palavra de Deus, amém? Tenha fome e sede da palavra, tenha fome e sede das Sagradas Escrituras. O pastor gostaria de trazer aqui nessa noite uma palavra, uma mensagem que Deus colocou esta semana no meu coração, cujo tema é a mesa do reposicionamento. Vamos repetir: a mesa do reposicionamento. Olha só, pastor, o que quer dizer reposicionamento? Quer dizer, irmãos, nós voltarmos a um lugar a qual nós saímos. Quando a gente fala sobre nos posicionarmos, é darmos um passo. Posicionar é ocupar um lugar, é assumir uma postura ou definir um rumo. Isso é posicionar. Quando a gente fala muito aqui, né? Você precisa se posicionar, você precisa estar alinhado. A gente fala muito nisso. Mas nessa noite, querido, eu quero falar sobre reposicionar, que nada mais é do que você voltar a esta posição, a qual muitos acabam saindo da posição, acabam saindo daquele lugar a qual o Senhor desejou na sua vida. Então, reposicionar é ajustar a rota, é realinhar-se ao propósito. Isso é reposicionar. E por isso, o Pai traz essa palavra para nós aqui nessa noite, a mesa do reposicionamento. Porque eu e você precisamos estar alinhados com o projeto de Deus. Eu e você precisamos estar ajustados com aquilo que o Senhor deseja. Irmãos, quando o Senhor trouxe essa palavra ao meu coração, eu estava meditando em João, no capítulo de número 21. Abra sua Bíblia em João, no capítulo de número 21, e leia comigo o versículo de número 3. Eu estou lendo aqui na versão NAA, Nova Almeida Atualizada. João, capítulo de número 21, e o versículo 3. João é ali o último dos evangelhos, amém? Mateus, Marcos, Lucas e João. Também estamos projetando aqui, você que deseja acompanhar. Mas olha só, meus irmãos, o que diz esse texto. Ele nos diz assim, ó: Simão Pedro disse aos outros: vou pescar. Os outros responderam: nós também vamos com você. Foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Queridos, quando nós lemos o capítulo 21 de João, você vai ver que nos primeiros versículos, no primeiro versículo diz que Jesus se manifestou outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. Ou seja, o capítulo 21 de João nos fala de mais uma experiência a qual os discípulos tiveram com o Jesus ressurreto. Você sabe que Jesus ele morreu na cruz, ele foi sepultado e ao terceiro dia ele ressuscitou, glória a Deus. E a Bíblia diz que Jesus ele começou a se revelar aos discípulos, a muitas pessoas, inclusive ele se revelou primeiramente a Maria Madalena. Ela foi a primeira mulher ali que contemplou o Mestre vivo. E Jesus, quando ele se revela aos seus discípulos, a primeira vez, a palavra diz que eles estavam dentro de uma casa com medo. Até um texto que esses dias eu ministrei aqui. Eles estavam trancafiados dentro de casa com medo dos judeus, porque eles haviam matado Jesus. Imaginam que eles não iriam fazer com os discípulos. Então eles estavam com medo lá, e de repente Jesus se colocou no meio deles, e Jesus disse: paz sejam convosco.
E ali Jesus mostrou o lado, as mãos, Jesus se revela aos discípulos. E depois passou algum tempo, Jesus se revelou novamente para os discípulos. E aqui é uma dessas vezes. Irmãos, aqui nós lemos que Pedro, ele chega e diz o seguinte: eu vou pescar. E você sabe que Pedro, juntamente com os outros discípulos, a maioria deles, eles eram pescadores. Eles eram pescadores. Esse era o trabalho deles. O trabalho comum, é o que trazia o pão de cada dia. Era o que eles faziam. Até certa vez, Jesus falou para eles: olha, vocês serão pescadores de homens. Farei de vocês pescadores de homens. E aqui Jesus já havia ressuscitado, e Pedro, ele diz: eu vou pescar, e os outros discípulos responderam: nós também vamos com você. Quando você estuda essa passagem aqui, você percebe que Pedro, ele está saindo do plano. Pedro, ele está saindo do projeto de Jesus. É como se você lesse essa passagem e percebesse que Pedro e os discípulos, eles estão retrocedendo. Retrocedendo. Por quê, irmãos? Não era mais tempo de pescar. Era tempo de testemunhar. O que Pedro está fazendo aqui com os discípulos é o seguinte: eles estão tornando comum o extraordinário. Esse é o primeiro ponto que eu quero que você entenda aqui nessa noite. Eu e você não podemos tornar comum o extraordinário. O que é isso, pastor? Eles haviam contemplado Cristo ressuscitado diante deles. O Cristo vivo. O Cristo que foi açoitado, que foi cuspido, que foi pregado na cruz, que recebeu coroa de espinhos, que foi humilhado. Agora esse Cristo, ele sai daquele sepulcro, aquela pedra rola, esse Cristo se mostra triunfante, poderoso, transcendente diante deles. Eles contemplam aquela maravilha, eles veem aquilo que é sobrenatural, aquilo que é extraordinário diante deles. Então agora aqui não havia mais tempo para retroceder, para pescar. O tempo agora na vida deles é um tempo de testemunhar, de cumprir com as ordens, com o plano, com o projeto a qual Jesus tinha na vida deles. Mas quando você estuda, você vê que esse eu vou pescar é retroceder. É transformar, irmãos, o extraordinário em comum. É transformar o sobrenatural em comum. E muitas vezes isso acontece conosco. Quantas experiências você já teve com o Pai? Quantas coisas extraordinárias, poderosas você já experimentou na sua vida, no seu dia a dia? Se eu abrisse aqui uma oportunidade para os irmãos aqui falarem um pouco aqui, um testemunho, contarem algo aqui na frente, nós passaríamos a semana diante de tantas coisas que o Pai já realizou na sua vida. Mas às vezes por causa das circunstâncias, por causa de situações, a gente tem muita facilidade, irmãos, em retroceder. Nós temos facilidades em regressar, em retornar. E é o que estava acontecendo aqui com Pedro e os discípulos que o acompanharam. Parece que durante um momento eles haviam esquecido de tudo aquilo que eles haviam contemplado alguns dias atrás. E eles decidem pescar. E o Pai está falando com você que não transforme em comum o extraordinário, amém? Não transforme, querido, em comum as experiências poderosas que você já teve com o Pai, querendo retroceder, querendo voltar atrás, querendo, querido, viver de uma forma como se aquilo não fizesse mais sentido na sua vida. Não podemos. Irmãos, nós temos essa facilidade. Por quê? Por quê, pastor? Porque retroceder é confortável.
Nós temos dificuldade em andar pela fé, em avançar. Porque andar pela fé, avançar, nos põe em um lugar onde nós não conhecemos. É um ambiente de confiança, é um ambiente, querido, que você não consegue ainda, você não tem ainda a imagem exata daquilo, você se move pela fé. É o que aconteceu com Abraão. O Senhor não disse que ia acontecer, simplesmente Ele falou: sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para o lugar que eu vou te mostrar, eu vou apontar. Então ali Abraão, ele se move em obediência, e isso é desafiador, porque nós temos uma tendência de querer ficar em uma posição confortável. Nós temos uma facilidade, irmãos, como pastor, quantas vezes eu já pensei em retroceder? Quantas vezes já deu vontade, sabe, pai, o que eu estou fazendo? Dá vontade de largar, dá vontade de você abandonar tudo, sabe? Porque isso é do homem, isso é de uma natureza caída, o querer manter-se no conforto. Outro ponto que nos leva a retroceder, querido, a transformar em comum o extraordinário, é quando nós vamos se acostumando com as coisas santas. Quando a presença do Senhor, ela já não te afeta de tal forma como antigamente. Você vai acostumando com o culto, você vai acostumando com o ambiente de oração, você vai se acostumando com a palavra, e aquilo vai perdendo como que o valor para você. Isso também nos faz retroceder. Quando a gente começa a visualizar as coisas como um peso, ir ao culto é tão cansativo, talvez eu poderia ficar na minha casa. Para que fazer esse curso? Para que fazer isso? Para que participar desse evento? Essa palavra eu já ouvi, pastor, várias vezes. Isso não é novidade para mim, eu já conheço a palavra. Tu vai normalizando. Tu sai de um ambiente de crescimento, de desenvolvimento, e tu vai se acostumando com aquilo ali. Tu se torna familiar daquilo ali. É por isso que Jesus, ele não tinha autoridade em Nazaré, porque em Nazaré as pessoas conheciam Jesus, elas conheciam Jesus na sua adolescência, elas conheciam a família de Jesus. Então Jesus não tinha autoridade, porque aquelas pessoas não tinham fé. Elas diziam: esse aí não é o filho de Maria, de José, não estão entre nós os seus irmãos? E ali Jesus não pôde operar muitos milagres, muitos sinais, porque aquelas pessoas eram familiares de Jesus, estavam acostumadas com Jesus. Nós não podemos viver dessa forma, querido. Você precisa entender nessa noite que há mais para você acessar, amém? Há lugares mais altos, queridos, há mais revelação, entendimento, unção, graça, a qual você pode acessar. Então, isso, querido, faz com que a gente retroceda. Isso faz que a gente dê um passo atrás. O extraordinário deixa de impactar como antes e o coração esfria. Infelizmente hoje muitos estão frios, muitos estão cansados, fisicamente, espiritualmente, estão fatigados, não há mais um crescimento. Nada é mais perigoso do que se acostumar com a presença de Deus. Tornar comum o que é santo é o primeiro passo para se desviar do propósito. E ali estavam os discípulos, homens que acabaram de contemplar algo poderoso, extraordinário, majestoso, a ressurreição do Messias, e eles estão querendo pescar. Eles estão querendo, talvez eles pensaram: o que a gente vai fazer agora, né? Ele morreu, ele ressuscitou, acabou. Eu acho que é isso mesmo. E Pedro diz: eu vou pescar. Essa parte é por minha conta, tá? Não está na Bíblia. Mas é o que você consegue perceber lendo esse capítulo. E os discípulos disseram: nós vamos com você. Nós vamos com você. A voltar àquela velha vida de pescar peixe. A voltar lá no início.
Querido, Deus não chamou você para voltar lá no início, amém? Deus não chamou você para retroceder. Ele chamou você para avançar, amém? Ele chamou você para perseverar. Ele chamou você, querido, para experimentar ainda mais o extraordinário, sobrenatural. Não seja enredado por esse mundo e não retroceda. Deus está falando com alguém aqui nessa noite. E o que acontece, irmãos, quando nós retrocedemos? Quando a gente sabe de uma coisa, eu vou pescar. Você tem aí a sua história. E é o que eles fizeram. No versículo 4 e 5 de João capítulo 21, a Bíblia diz, no versículo 3, perdão, a Bíblia diz que eles naquela noite não pegaram nada. Eles não pegaram nada. Não estar alinhado com o propósito gera frustração. Quando nós não estamos alinhados com o propósito de Deus, nós vamos se frustrar. Nós vamos perder o nosso tempo, nós vamos dar murro em ponta de faca, nós vamos correr atrás do vento. Porque não era mais tempo de pescar. Não era mais esse tempo na vida deles. E ali eles ficam na madrugada, queridos, eles ficam ali, em toda aquela noite, lançando as redes. Não sei se havia uma vara na época, como é que era, mas eles não pegam nada, nem uma sardinha, não veio nem uma bota, não veio nada, irmãos. É frustrante, mas olha como que o Pai fala conosco através da sua palavra. Essa é a lição que Deus deixa para nós, que quando a gente sai do propósito, a gente se frustra. É por isso que hoje, querido, você vê tantas pessoas, tem muitos crentes frustrados. Por quê? Porque estão fazendo o que não é para fazer. Estão fora do plano de Deus, estão fora do propósito de Deus. E estão vivendo essa madrugada nas suas vidas. Não dá certo. Ele corre e não alcança. Ele paga um preço e as coisas não vêm. Não aparece uma prosperidade, não há uma prosperidade. Talvez essa pessoa deveria se perguntar: será que eu estou fazendo aquilo que o Senhor me chamou para fazer? Será que eu estou correndo na direção certa? Será que eu estou no caminho correto? Será que eu estou vivendo de acordo com o plano e o propósito de Deus? Ou será que eu sou um desses que está retrocedendo, que está retornando e que está vivendo a madrugada na sua vida? Fora do propósito, querido, o esforço se torna estéril. Quando a gente está fora do propósito de Deus, o esforço que fazemos, o empenho é estéril, porque Deus não nos chamou para aquilo. Deus não nos chamou para fazer aquilo. É o que estava acontecendo com eles, é o que o Senhor Jesus estava tentando mostrar para eles. Se esforçando, e nada. Fora do propósito, o esforço se torna estéril. Deus não abençoa plenamente o que Ele não mandou fazer. Querido, se você está fazendo algo que o Senhor não mandou você fazer, não pense que isso trará a bênção de Deus. Deus, Ele não abençoa. Deus não abençoa o que Ele não manda fazer. Amém? Não espere essas coisas se o Senhor não mandou você fazer isso. Muitos estão no barco errado, cansados e frustrados. O barco do retorno, do retrocesso, é o que eles estavam aqui vivendo. Não estar alinhado com o propósito gera frustração. Quem está comigo aqui nessa noite? Nós precisamos estar alinhados, amém?
É o que estava acontecendo com eles, a frustração. E sabe, irmãos, às vezes a gente perde tanto tempo na nossa vida, porque a gente batalha, a gente paga um preço, a gente quer fazer acontecer algo que Deus não mandou. E ali a gente fica, a gente se esgota, a gente pergunta, se questiona por quê. E às vezes é o Senhor mostrando para nós. Olha só que interessante, no versículo 4 e no versículo 5, João capítulo de número 21, nos diz que ao romper o dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que era ele. Jesus lhes perguntou: filhos, será que vocês têm aí alguma coisa para comer? Eles responderam: não. Sabe, Jesus ele dá sinais de Deus no meio da frustração. O Senhor permite, o Senhor dá sinais para nós. Sinais que nós estamos fazendo aquilo que é errado, aquilo que é contrário ao seu propósito. Irmãos, você percebe que muitas vezes o Senhor permite o fracasso na nossa vida para nos despertar. O Senhor permite o fracasso para nos despertar. O fracasso ele não é um fim, é um sinal muitas vezes nas nossas vidas. É um sinal para que você entenda que você precisa estar alinhado com o propósito, com o plano do Pai. Amém? O Senhor dá sinais. O Senhor permite situações para que você retroceda, para que você entenda o porquê Ele chamou você, o porquê Ele escolheu você. Aquilo que Ele confiou nas suas mãos, aquilo que Ele chamou você para realizar. Esse continua sendo o melhor lugar para todos nós. Sinais de Deus no meio da frustração. E a gente passa por isso, não passamos, irmãos? A gente passa por isso. O que há de errado? O que nós estamos fazendo? Aí a gente vê aquela situação difícil, complicada ali, as coisas que apertam. Às vezes é o próprio Senhor sinalizando na sua vida. É o próprio Senhor permitindo situações e acontecimentos para que você entenda o porquê Ele chamou você, o porquê Ele escolheu você. A ausência de resultado pode ser um convite divino para voltar à presença. Já pensou se Deus te abençoasse fazendo aquilo que não convém? Ia estar cheio de desviado aí, que não ia querer nada com Deus. Mas Ele permite situações para que você entenda que você precisa retornar. Muitas vezes Deus não te dá o que você quer para te conduzir ao que você precisa, amém? Ele não dá o que você quer para te conduzir ao que você realmente necessita, o que você realmente precisa. Então observa na tua vida, observa os sinais, porque Deus mostra quando nós estamos na rota errada, incorreta, e a frustração toma conta do nosso ser, do nosso coração. O Senhor permite e nos dá sinais, como Ele fez aqui com eles. Jesus estava, querido, na praia lá, e Ele pergunta e mostra, realça, revela a frustração. Vocês têm alguma coisa para comer aí? E os discípulos disseram o quê? Não temos, porque eles não pegaram nada. Eles não pegaram, não pescaram nada naquela madrugada. Você consegue perceber Jesus falando com eles, sim ou não? Jesus estava falando com eles o tempo todo. Jesus estava mostrando para eles, queridos, claramente: olha, a partir de agora vocês só terão êxito se vocês cumprirem com o chamado de vocês. É o que nós vemos aqui a seguir no versículo de número 6.
Porque Jesus diz para eles: joguem a rede à direita do barco, e vocês acharão. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Prosperidade no propósito. Querido, quer ser realizado, quer ser próspero, quer ser uma pessoa feliz, viva de acordo com o plano, o teu chamado, o propósito de Deus que Ele te chamou. Tu só será realizado, completo, feliz, quando você viver o projeto que Deus tem na sua vida. Jesus estava falando: olha, não adianta vocês retornarem, não adianta lançarem a rede, não adianta retornarem. Não adianta. Vocês vão se frustrar, vocês vão se cansar, vocês vão, em outras palavras, quebrar a cara de vocês. E Jesus mostra ali a frustração deles. Olha, vocês pegaram alguma coisa? Eles disseram não. Aí Jesus agora vai, lança a direita. Quando eles fizeram, lá estava a grande pesca. Porque Jesus está mostrando claramente que a prosperidade está no propósito. A prosperidade está no chamado, em você e eu cumprirmos com a vontade dEle, em vivermos a vontade dEle, a agenda dEle, o plano dEle. A prosperidade está em Cristo e em obedecê-lo. A sua realização está em cumprir o seu chamado, querido. O seu chamado. Eu vou largar tudo, eu vou fazer isso, eu vou fazer uma faculdade, porque eu quero ganhar muito dinheiro, eu quero viajar. Cara, não sou nada contra essas coisas, mas o Senhor te mandou fazer isso. O Senhor está com você. Se Ele está com você, amém, bora. Vai para cima mesmo. Mas é isso que eu digo para você, querido. A nossa realização está em cumprir o propósito de Deus nessa terra, o chamado de Deus. Senão o que a gente vai colher? Frustração, cansaço. Eu tenho um irmão meu que mora lá na Nova Zelândia. Muitas pessoas vêm e falam: por que tu não larga tudo esse Brasil e vai lá com o teu irmão lá? Porque lá o meu irmão já vai fazer agora, em novembro, 10 anos que ele mora na Nova Zelândia. Então meu irmão já está estruturado lá, ele tem o trabalho dele. Eu não ficaria perdido se eu fosse, entende? Mas cara, se Deus não me dá uma direção, como é que eu vou? O que eu vou fazer lá? Eu vou me frustrar. Vou quebrar minha cara, que Deus não me mandou ir para lá. Então, irmãos, uma vez que você conhece a Cristo, que você entregou a sua vida para Jesus, Ele se tornou Senhor da tua vida. E Ele escolheu você e chamou você com um propósito. E a tua realização está nisso. Não adianta sair mais. Não tem como voltar atrás, amém? É ali que está a nossa alegria, é ali que a gente se sente completo, é cumprir o propósito de Deus. É o que Jesus falou: olha, agora eu vou mostrar para vocês do meu jeito, da minha forma. Lança as redes à direita. Eles lançaram e pescaram uma grande quantidade de peixes. A Bíblia fala de 153 peixes grandes. Jesus está mostrando: é do meu jeito, é da minha forma. Querido, é na minha agenda, é de acordo com o propósito, amém? Prosperidade no reino não depende de circunstâncias, mas de alinhamento, irmãos. A prosperidade no reino não depende das circunstâncias, mas de você estar alinhado com o propósito e o plano e o projeto de Deus na sua vida. É ali que está. É você entender claramente esse lugar. Quem está comigo aqui nessa noite, amém? O Senhor está chamando hoje nós para nos reposicionarmos. Por quê? Porque um dia você estava posicionado. Um dia nós estávamos na posição correta. Mas nós temos muita facilidade de sair desse lugar. Nós temos muita facilidade de tomar outras rotas e quebrar a nossa cara e nos frustrar e perder o nosso tempo. Mas Ele está chamando nós para o reposicionamento aqui nessa noite, amém?
A Bíblia diz, querido, que quando Jesus fala lá na praia para os discípulos, eles estavam no barco, João reconhece que era Jesus. E João fala assim, ó, é o mestre, é o Senhor. Quando Pedro ouve aquilo ali, a Bíblia diz que Pedro se lançou na água, se lançou no mar com vergonha, porque ele estava mal vestido, ele estava sem a roupa adequada. A Bíblia diz que ele estava nu. Quando Pedro ouviu que era um mestre, ele deu aquele mergulho ali, com vergonha, querido. Sabe, às vezes é necessário um constrangimento para nós retornarmos à posição correta. Talvez essa noite é um tempo, querido, você que tem vivido dias onde você está fora do plano, do projeto de Deus, da rota de Deus, que venha um constrangimento santo no seu coração para te levar ao arrependimento e voltar ao plano de Deus, ao propósito de Deus. Isso que é necessário esse constrangimento para retornarmos ao plano original, ao plano do Pai. Foi o que aconteceu aqui com Pedro. Deus usa o constrangimento para reposicionar corações. Deus usa constrangimentos para reposicionar corações. Deus não expõe para destruir, Ele expõe para reconstruir. Sabe, o Senhor, Ele não quer envergonhar nós, Ele quer nos restaurar, amém? O constrangimento que vem de Cristo não é para destruir, mas é para construir, é para restaurar ao seu propósito, ao seu plano, ao seu projeto. A dor de ser confrontado não se compara à alegria de ser restaurado, amém? A dor que nós sofremos, a dor do confronto não se compara com a alegria da restauração. Então, irmãos, quando tudo isso acontece ali, o capítulo 21 de João, esse cenário, a qual nós conseguimos ver aqui facilmente que Jesus está chamando eles para um reposicionamento, nós observamos que é como se Jesus preparasse uma mesa ali naquela praia. Quando os discípulos chegam, está ali peixe, tem pão, aquilo que eles estavam buscando, aquilo que eles estavam correndo atrás, Jesus está nas suas mãos. É como se Jesus preparasse uma mesa na praia, a mesa do reposicionamento, para reposicionar, principalmente Pedro, que estava saindo da posição, que estava retrocedendo, que decidiu, durante o momento da sua vida, pescar e voltar para a sua antiga vida. E eu quero que você veja isso nessa noite, porque o Pai está preparando uma mesa aqui para nos colocar novamente na posição, amém? Para nos colocar naquilo que Ele traçou para que vivamos nessa terra. E querido, quando Jesus está ali, Jesus começa um diálogo com Pedro, que está no versículo 12 até o versículo 17. Olha só lá que diz, João capítulo 21, versículo 12 até o versículo 17. Esse texto nós vamos ler aqui, porque é um texto que fala com todos nós. Olha só. Jesus disse a eles: venham comer. Nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem é você? Porque sabiam que era o Senhor. Jesus veio, pegou o pão e deu a eles. Depois fez a mesma coisa com o peixe. E esta já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? Ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu amo. Jesus lhe disse: apacente os meus cordeiros. Jesus perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama?
Ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu amo. Jesus lhe disse: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste porque Jesus ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E respondeu: o Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu amo. Jesus lhe disse: apacenta minhas ovelhas. Jesus aqui, irmãos, ele está colocando Pedro na posição correta, na posição a qual ele sonhou para que Pedro vivesse. Você percebe que Jesus faz perguntas para Pedro, e Pedro iria provar o amor dele por Jesus, fazendo o quê? Apacentando as ovelhas, cuidando das vidas, apacentando os cordeiros. Essa era a forma de Pedro provar o seu amor para com o mestre. Sabe, o teu propósito e o meu propósito está ligado à igreja, querido, em cuidar de almas, em cuidar de vidas, em pastorear, em apacentar, e ser um abraço para quem necessita de abraço, a ter uma palavra para quem necessita de uma palavra, a estender a mão para quem necessita de uma força, de uma ajuda. Esse é o propósito, em amar, servir e perdoar até o fim. É o que é o que Jesus está falando para Pedro. Pedro, acabou o tempo de pescar, Pedro. É tempo de você agora pescar peixes, é tempo agora pescar homens, é tempo agora de você cuidar de ovelhas, apacentar as ovelhas, cuidar da minha igreja. Se você me ama, Pedro, você vai provar esse teu amor, cumprindo com o teu chamado, apacentando as ovelhas, cuidando da igreja de Cristo. Amém, queridos? É o que Deus está chamando nós aqui nessa noite. Essa mesa está preparada, irmãos. A mesa do reposicionamento é para você entender que Ele chama você para cuidar de vidas. Ele chama você por almas, por pessoas. Ele chama eu e você para cuidar de pessoas, para investir em pessoas, para abraçar em pessoas, para apacentar as ovelhas. Esse era o propósito. Jesus preparou aquele momento para reposicionar Pedro ao propósito a qual ele estabeleceu no início, que é pescar homens e não mais peixes. Mas às vezes, irmãos, a gente vai, como eu falei, saindo da rota, e ao invés de se dedicar à igreja, em amar a obra do Senhor, a gente começa a andar que nem o mundo, correndo atrás de dinheiro, de bens materiais, querendo conquistar coisas nessa terra, e a gente daqui a pouco está na mesma rota, no mesmo caminho do mundo, que não é o de Cristo. Tu me amas? O Senhor está falando conosco aqui nessa noite. Você percebe que Jesus, ele não acusa Pedro. Pedro havia negado Jesus 3 vezes. E Jesus não veio aqui: Pedro, porque eu sei que tu me negou lá. Jesus não apontou o dedo para Pedro aqui. Porque o negócio de Jesus não é acusar, irmãos, é restaurar, amém? É te capacitar para viver o propósito dele. O teu chamado, aquilo que ele chamou você. O amor por Jesus é revelado no cuidado com a sua obra. Quer provar o seu amor por Cristo? Você diz que ama Cristo, não é? Você diz que ama Jesus, você diz que Ele é tudo para você. Ele está dizendo aqui para Pedro, que para ele palavras não bastam. Jesus não está preocupado em ouvir quem diz que ama Ele ou não ama. Para Jesus vale só uma coisa: a prova, na ação, na prática. Nós provamos o nosso amor com ação, com prática. E provar o nosso amor para com Cristo é cuidar da sua obra, da sua igreja, daquilo que Ele confiou nas nossas mãos. Se você não faz isso, você não ama Ele, para Ele. Para Ele você não ama Ele.
O nosso amor é de lábios, é da boca para fora. É um amor, são palavras vazias. Porque ele está dizendo aqui para Pedro, ele disse também, esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está distante de mim, está longe de mim. Jesus conhece a motivação do nosso coração. Pedro, só vai provar o teu amor por mim, cuidando da minha igreja, da minha obra. Se tu me ama, tu vai fazer isso por mim. É dessa forma que eu recebo o teu amor. Então, irmão, quanto mais você se desgasta pela obra de Deus, quanto mais você se desgasta pela igreja de Cristo, quanto mais você abraça uma comunidade como essa, mais você prova o seu amor para com o Senhor. É dessa forma que tu está provando o amor dele, o amor por ele. Quando não são palavras, são atitudes. Quando você arregaça as mangas e faz algo, não olhando para o homem, mas olhando para o Senhor, olhando para Cristo, olhando que você e eu temos uma dívida eterna para com Ele, uma dívida de gratidão. Quando você investe numa pessoa, quando você ora por uma pessoa, quando você traz uma pessoa para Cristo, para a igreja, para conhecê-lo, quando você se importa com isso, você está provando o seu amor para com o Mestre. É o que o Senhor está falando aqui, fazendo com Pedro. Ele prepara uma mesa, a mesa do reposicionamento, para colocar Pedro novamente na direção certa, na rota certa, porque ele estava saindo do projeto, ele estava saindo do plano, ele estava trilhando um caminho ao qual ele não deveria trilhar, a qual ia trazer frustração, ia trazer cansaço, ia trazer tristeza. É aqui Jesus está alinhando ele. Esse é o teu lugar, amém, irmãos? É o nosso lugar. A prosperidade está aí, amém? Aí está a prosperidade, aí está o que nós buscamos, o que nós esperamos, irmãos. É isso. É como eu costumo dizer, quem está enrolado com Deus não desenrola nunca mais, querido. Você não presta mais para o mundo. Você não presta, o crente não sabe nem pecar mais. Porque você conhece a verdade, você conhece a palavra, porque você conhece Cristo, porque um dia tu pisou lá no Santo dos Santos, querido, não tem mais o que fazer. Esse é o nosso lugar, irmãos. O pastor sabe muito bem aqui que está pregando para você, às vezes dá vontade de largar tudo, não dá? Eu sou assim também como você, eu sou de carne e osso, nós somos de carne e osso. Nem todo dia a gente está lá, né, feliz, alegre, uau, só vitória, só vitória. A gente sabe que essa não é a jornada do crente. Mas, querido, permaneça no centro da vontade do Pai, amém? Permaneça, querido, na palavra, permaneça no seu chamado. O Senhor te chamou para algo, o Senhor falou ao teu coração, abraça isso, investe nisso, se dedique a isso, querido, não saia disso. Porque vai gerar frustração na sua vida. Vai gerar frustração. E querido, eu falo para você, tem muita gente frustrada nesse tempo. Tem muita gente que saiu do propósito de Deus, do projeto de Deus. Eu não quero mais saber, não quero mais saber, não me fala mais nisso. Está vivendo uma vida aí, triste. Está vivendo uma vida aí, a madrugada a qual Pedro e os discípulos aqui viveram, estão lançando a rede, mas não vem nada. E o Senhor está sinalizando diariamente, está sinalizando na beira, está sinalizando os sinais para que essa pessoa entenda. Mas muitas pessoas não estão entendendo, não estão percebendo, estão como que com os olhos fechados, estão correndo atrás, sabe, que é isso, que é aquilo, as coisas não chegam, não acontecem, não vêm. Mas por que Deus não me ama? É porque não sei o quê. Prioriza Cristo na tua vida, prioriza o projeto dele, o plano dele na sua vida. As coisas vão chegar a você, amém? Quem recebe? Irmãos, a palavra de Deus diz, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Se ele é o teu pastor, querido, isso vai acontecer. Mas fica na rota, persevera. Levanta a cabeça. Ama a obra, ama a igreja, ama essa casa, essa comunidade. Pastor, o que eu posso fazer em prol dessa comunidade? Porque isso aqui é uma extensão do reino, isso aqui,
É uma extensão do céu na terra, é a igreja. Ela está com as portas abertas. É as vidas que chegam. É o que nós podemos fazer e realizar em qualquer área. É o que você pode fazer, é a obra do Senhor. E a gente está provando o nosso amor para com o Mestre. Amém? Quem recebe essa palavra aqui nessa noite? A mesa do reposicionamento. Vamos nos colocar de pé nessa noite. Em nome de Jesus, coloque-se de pé. Vamos falar com o Abba aqui nesse lugar. O que há de mais importante para ocupar o nosso coração, queridos, é a obra do Senhor. É a obra dele. O que há de mais importante para ocupar o seu coração é a obra dele. É a igreja dele, são as vidas, são almas, são pessoas. É a igreja, é a comunidade. É o que tu faz em prol da comunidade. É o que há de mais importante. Se isso não está no nosso coração, nós precisamos ser reposicionados. Nós precisamos passar pela mesa do reposicionamento. Se o que ocupa o nosso coração lá são coisas deste mundo, riquezas, reconhecimentos, aplausos, fama, nós precisamos ser reposicionados, porque esse não é o caminho que o Senhor tem para mim e para você. Nesse caminho você vai colher frustração. Pastor, quer dizer que alinhado com o plano de Deus eu não vou prosperar? Vai. É aí que você vai prosperar, amém? A prosperidade está ali, mas alinhado com o plano e o projeto dele. Quando ele é primazia e o primeiro lugar na nossa vida. Eu estava ouvindo uma mensagem agora à tarde, trecho de uma mensagem, o pastor ministrando falou assim: fui convidado para ir lá na casa mais cara que havia, a casa mais cara que ele entrou, 8 milhões de reais, a casa do cara. E daí tu pensa, né, meu, 8 milhões a casa do cara. E esse pastor foi lá nessa casa, de um cara mega milionário, sabe para fazer o quê? Para orar por ele, porque ele estava preso nas drogas, trancado no banheiro, drogado com cocaína. E ali estava a família, a mãe, falando: ora pelo meu filho, faça alguma coisa. E ali na mensagem ele fala, cara, que não é o dinheiro, não é o recurso, não é as riquezas, mas é Cristo Jesus. Porque ele falou que já foi em outras casas mais simples, havia uma alegria, uma paz, havia a presença, o Espírito. Então, irmãos, às vezes a gente se ilude com esse mundo. Querido, fica no plano de Deus, amém? Fica no propósito do Pai. Não se iluda com esse mundo. Esse é o melhor lugar. Eu creio que o Senhor está falando para ti nessa noite assim, ó: lança à direita e você vai pescar grandes quantidades de peixes, amém? Ele está falando com você porque a prosperidade está no propósito dele, está na presença dele, está em cumprir com a sua agenda. Esse é o nosso lugar. Vamos orar, queridos, fecha os teus olhos em nome de Jesus. Vamos orar em nome de Jesus. Vamos orar, fale com o Abba aqui nesse lugar. Essa é uma palavra para todos nós aqui nesse lugar. Porque diante de circunstâncias, de situações, muitas vezes, a gente acaba saindo da posição correta. E se vemos, querido, correndo atrás de vento, dando murro em ponta de faca, e nos frustramos,
Mas o Pai fala conosco através dessa palavra nessa noite. Meu filho, minha filha, a prosperidade está no propósito, amém? Está em você cumprir aquilo que eu chamei você para cumprir, em você viver o plano do Senhor. É aí que está, querido, o lugar. É aí que está a prosperidade, é aí que está a realização. Quando você começa a se esquecer um pouco de você mesmo, e começa a olhar para Jesus, para aquilo que Ele almeja, aquilo que Ele busca, de repente muitas coisas chegam até você. Ah, Espírito Santo, Ele preparou uma mesa aqui para todos nós aqui, amém? Tem uma mesa preparada aqui nessa noite. Eu creio que você é uma árvore frutífera. Eu creio que o Espírito Santo vai usar você de uma forma poderosa nesse tempo, extraordinária, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, na sua empresa, aonde quer que você esteja, porque a sua prioridade é Ele, a sua primazia é Ele, o seu tesouro é Jesus Cristo.